I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Vocês reclamam que eu não indico nada, que eu só falo de coisa que eu não gosto. Tá aí um vídeo indicando os 5 animes de longa-metragem mais tristes que foram feitos. E mais do que tristes, eles certamente farão você assistindo refletir, sentir, e esse que é o fundo, esse que é o X da questão dessa lista. Bom, melancolia, ela tem sido apreciada, né, desde sempre, em quase todas as formas de arte. Sempre houveram artistas que foram por esse meio da melancolia. E, normalmente, para se ir por esse caminho, você precisa ter qualidade. E, assim, existe algo sobre as histórias tristes que faz a gente sentir e notar que em algum lugar em nós, né, essas emoções elas acabam reverberando com as nossas próprias experiências. Esse tipo de história acaba se tornando uma saída, uma forma de catarse, tanto para quem escreve como para quem assiste. E é uma maneira de superar os próprios demônios. Sem falar que uma choradeira desse tipo tem os benefícios não só emocionais, como físicos também, como a ciência inclusive já provou. Então a gente vai começar pelo 5º filme, O Game Pés Descalços, de 1983. O Game Pés Descalços é um filme baseado em um mangá que conta a história de um menino e a sua família que presenciaram os efeitos dramáticos da guerra e os desdobramentos da bomba nuclear lançada pelos Estados Unidos em 1945. Mas o interessante dessa trama é que ela tem um fundo autobiográfico do Kenji Nakazawa, que é um sobrevivente da bomba atômica. Esse anime ele demonstra os efeitos devastadores da bomba atômica, visto pelos olhos de um menino de 6 anos. Então a história ela passa valores humanistas, educativos, que não dá para passar em branco, que não dá para deixar em branco. Mesmo com todo esse sofrimento, essa desgraceira toda, o Game Pés Descalços ainda consegue fazer você sorrir. Nem que seja com aquele sorriso com o olho lacrimejando. O 2º filme é o Crianças Lobo, de 2012. Ele conta a história da Hana, que é uma viúva, mãe de 2 filhos, Ami e Yuki. Ela conheceu o pai dessas crianças, um menino e uma menina, durante a faculdade. Ela se apaixonou por ele, mas, no entanto, ele tinha um segredo. Ele era o último lobisomem da Terra. E apesar disso, ela amava o cara e eles tiveram 2 filhos. Logo depois do nascimento do 2º filho, o pai das crianças desaparece e a Hana acaba descobrindo ele, encontrando ele morto de uma forma misteriosa. Então ela toma a decisão de mudar para uma cidade rural para continuar a criação das crianças longe dos perigos e dos olhares da cidade grande. O 3º filme ele se chama Da Colina Cocurico, que é de 2011. Nesse filme, 2 adolescentes, Yumi e o Shun, eles lutam para preservar um velho edifício que vai ser demolido por conta das Olimpíadas de Tóquio de 64. Como um dos editores do jornal escolar, o Shun ele lidera um movimento ativista na escola, junto com o corpo estudantil, para evitar essa demolição. Ao longo do filme a gente consegue perceber o crescimento do Japão nessa era do pós-guerra, juntamente com as lutas para voltar a se estabelecer como uma nação independente, tentando descartar a supremacia americana e as sombras que foram deixadas com o fim da Segunda Guerra Mundial. O 4º filme ele se chama Colorful, ele é de 2010. O filme ele conta a história de uma alma que está numa estação de trem, que meio que representa o limbo, e é informada que teve a sorte, bem entre aspas, de voltar para a Terra. Apesar de não ser o interesse, o desejo do defunto, mas por conta da insistência de um anjo que se chama Pura Pura, essa alma ela acaba voltando. E ela vai parar no corpo de um jovem, um menino que se chama Makoto Kobayashi, que tinha 14 anos. Então essa alma, que a gente não sabe o nome, acaba se tornando Makoto, e ela é observada por esse anjo, Pura Pura, que dá a ele a missão de descobrir qual foi o maior pecado e os erros da sua vida anterior,
antes de completar o limite de 6 meses, usando o corpo do Makoto, e obviamente aproveitar essa segunda chance de vida, por mais curta que seja. A temática do filme ela é bem soturna, mas é extremamente emocionante e é uma animação muito bem feita, muito bem escrita. É sensacional. Agora a gente vai para o quinto filme. Esse, na verdade, eu costumo falar quando eu converso sobre ele, ou mesmo quando eu indico ele, que é o melhor filme que eu nunca mais vou assistir na minha vida. É O Túmulo dos Vagalumes, de 88. Ele também é conhecido no Brasil como Cemitério dos Vagalumes. Ele foi baseado num romance homônimo de um escritor do pós-guerra que nasceu na década de 30 em Nakamura. E a qualidade da animação é de uma beleza ímpar, é sensacional mesmo. Além de ser uma das histórias mais emocionantes que você vai ver na sua vida, não importando a mídia. Eu coloco entre as 10 histórias mais hardcore, no sentido de emoção, que eu li, assisti na minha vida. É extremamente emocionante a história e não é possível você ver esse filme e não derramar litros de lágrima. Se você assistir esse filme e não chorar, ou você é um sociopata ou é um psicopata. Pode procurar um psiquiatra. Você tem algum problema sério. A história ela começa com a seguinte frase: na noite de 21 de setembro, morri. E essas são as palavras do Seita. O filme é uma reconstrução, através de flashbacks, dos últimos dias da vida do Seita. Então o filme conta a história dos dois irmãos, o Seita e a Setsuko, que no período da Segunda Guerra Mundial o pai é convocado, porque ele faz parte da Marinha, e a mãe morre em um bombardeio de aviões americanos. A partir daí o filme mostra a luta pela sobrevivência dessas duas crianças no meio da pobreza e da miséria que assola todo o país. A fome, a doença e a falta de sensibilidade que essas situações extremas acabam criando nas pessoas, em especial entre os adultos em relação a essas duas crianças. Isso faz com que o filme seja bonito, comovente e trágico, porque retrata esse quadro que é gerado pela guerra. É um filme obrigatório para todo mundo que duvida que uma animação pode contar uma história séria, profunda e, sem sombra de dúvida, é uma das melhores animações que você vai assistir. Como eu disse, é o melhor filme que eu nunca mais assisto na minha vida. Eu não tenho estrutura emocional para assistir esse filme de novo. Então é isso aí, essa é a lista de 5 animações tristes, mas que fazem você parar, pensar, refletir. Todas essas animações, além de serem histórias sensacionais, são tecnicamente muito boas, com exceção do Game Pés Descalços, que é uma animação bem datada, mas é bem feita. Mas as outras animações são extremamente bonitas e, tecnicamente falando, extremamente bem feitas. E as histórias são sensacionais. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal, comenta aí o que você achou dessa lista e até a próxima.